Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOACM, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente trouxe como um tema para essa live, né? Um assunto que realmente me perguntam bastante, tá? E são assuntos que eu acho que vale a pena a gente trazer para um tópico, para a gente poder gravar aqui esse podcast ao vivo, tá? Para a gente poder discutir realmente quais são os cenários ideais aí, as boas práticas para esse universo, para quem trabalha nesse universo de banco de dados, e é isso que eu quero realmente trazer aqui para vocês, tá? Galera que for chegando aí, sejam bem-vindas, tá? A gente está ao vivo no Instagram, no Facebook. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema, podem ir colocando aqui que a gente vai estar respondendo vocês. E o tema da live de hoje, pessoal, qual que é? Desenvolvedor precisa estudar banco de dados? Eu acho que esse é um grande dilema que nós temos. A gente sabe que o banco de dados é um elemento muito importante quando a gente está falando aí desse universo da área de tecnologia, né? Então, aonde tem uma aplicação, a aplicação vai ter que armazenar os seus dados. Esses dados, relativamente, vão ter que ficar realmente em um banco de dados, e é muito importante, realmente, que tenha o conhecimento, tá? O Igor colocou aqui, ó, para iniciar no Oracle, o que você indica? Cara, excelente pergunta, Igor. Vamos lá, cara. A gente tem feito aí vários conteúdos gratuitos no canal da DBOACM, tá? Se você está iniciando, cara, o que eu acho interessante que você pense, tá? Acho que é fundamental que você, primeiro, saiba instalar o Oracle do zero, tá? Então, muitas vezes, se você for um desenvolvedor, cara, você vai ter que acessar um banco de dados, muitas vezes você pode utilizar o banco de dados Oracle. E, cara, você vai ter que instalar o Oracle do zero, tá? Então, você está iniciando, cara, a gente tem alguns tutoriais lá no canal da DBOACM que a gente consegue te mostrar várias boas práticas de como instalar o Oracle do zero, inclusive o Oracle no Linux, né? Que o Linux é o sistema operacional onde você tem mais performance com o Oracle Database, que é o mais recomendado, tá? E aí, cara, para você realmente iniciar de verdade, eu recomendo que você participe da Semana Oracle Database, tá? A gente vai fazer um evento aí de, normalmente, 10 horas de conteúdo gratuito, tá? E nesse evento, cara, a gente vai te mostrar desde a jornada para quem está começando do zero, o que um profissional precisa para iniciar no Oracle, cara. Sendo ele DBA, sendo ele desenvolvedor, enfim, sendo ele um arquiteto, o elemento banco de dados é um cara fundamental quando a gente está falando realmente da área de tecnologia, tá? Então, se você está querendo iniciar, cara, participe dessa Semana Oracle Database, tá? Que a gente vai te mostrar, assim, nessas lives normalmente te dá algumas dicas, a gente te dá realmente alguns direcionamentos, e nesse workshop gratuito que vai ser a Semana Oracle Database, a gente vai conseguir realmente mergulhar, inclusive na prática, cara, compartilhando a minha tela, mostrando realmente os temas que caem na prova de certificação na prática, os temas de vida real, cara, de projeto. Qual conhecimento você precisa ter para estar atuando em grandes projetos? O que um DBA Júnior precisa saber? O que um DBA Pleno precisa saber? O que um DBA Sênior precisa saber? Tá? Então a gente consegue realmente trazer todos esses conteúdos, inclusive na prática, com 10 horas de conteúdo, tá? Cara, me chama aqui no inbox do Instagram, que eu te mando o link, tá? Então, se você quer realmente acessar, no link da bio, eu também vou colocar aqui no link na bio para você poder se cadastrar, tá? Mas me chama no inbox que eu te passo o link para você se cadastrar. Vai ser um evento fechado, tá? A gente já está com mais de 1.000 pessoas cadastradas nesse evento, e esse vai ser um evento realmente para a gente poder mostrar aí, tanto para quem está começando do zero, como começar da forma mais eficiente, quem já trabalha com o banco de dados Oracle, como levar sua carreira para o próximo nível, como tirar certificações, como se destacar. Então, esse é o nosso comprometimento, esse é o nosso objetivo realmente na DBOACM. Pessoal, galera aqui do Instagram, quem está curtindo aqui essa live, pega o aviãozinho, encaminha para 10 pessoas, 10 amigos aí que trabalham na área de tecnologia, para que a gente consiga levar essa mensagem para mais profissionais, tá? Eu estou fazendo exatamente isso aqui agora, para que a gente realmente consiga levar essa mensagem para mais profissionais. Beleza? Então ajuda a gente a compartilhar essa live, que vai ser fundamental a sua participação para que a gente consiga realmente evoluir. Beleza? Show de bola. Já mandei aqui para uma galera, então mandem aí também. Pega o aviãozinho, caminha para a galera para que a gente consiga atingir mais pessoas. E vamos lá, pessoal. Respondida a dúvida do Igor aí, eu queria realmente falar aqui para vocês sobre esse tema, né? O desenvolvedor precisa estudar banco de dados. E eu queria ver o que vocês acham, a galera que está aqui ao vivo, tá? O que realmente vocês pensam sobre esse assunto, se precisa, se não precisa. Eu acho que é um grande dilema, né? E eu vou compartilhar um pouquinho aí do que eu tenho visto nos últimos anos a respeito desse tema aí da área de desenvolvimento, de banco de dados, qual a relação que tem, etc. Né?
Então, esses são pontos realmente bem importantes na área de TI. Cara, vamos lá. A área de desenvolvimento é uma área importantíssima, né? É uma área que tem uma visibilidade muito interessante, tá? Que a gente sabe que tem várias trilhas aí se você trabalha na área de desenvolvimento, né? Você pode ser um desenvolvedor back-end, você pode ser um desenvolvedor front-end, você pode ser um desenvolvedor mobile, você pode ser um desenvolvedor full stack, um desenvolvedor de games. Então, existem diversas aí possibilidades quando a gente está falando da área de desenvolvimento. É importante realmente que você saiba sobre isso, tá? E aí, pessoal, quando a gente está falando aí do cara que está desenvolvendo, está programando, né, desenvolvendo uma aplicação, ele é um cara que ele vai precisar realmente ter alguns conceitos importantes, tá? Não dá para esse cara começar na área de tecnologia sem entender quais são as áreas envolvidas, o que envolve esse universo, tá? Então, tem alguns pontos realmente que são fundamentais que o desenvolvedor ele conheça. O primeiro ponto que eu posso destacar aqui para vocês é o conhecimento sobre hardware e software. Ter noções básicas sobre hardware e software. O que seria realmente o hardware, conceitos aí sobre arquitetura de computadores, memória, CPU, conceitos básicos de rede, que qualquer profissional da área de tecnologia vai ter que ter essa noção, tá? Se você atua na área de TI, cara, você vai ter que ter uma noção básica do que é um hardware, do que é um software, esses componentes aí da arquitetura de computadores, beleza? E aí, você começa, assim como qualquer outro profissional, né? Cara, o perfil de quem trabalha na área de tecnologia normalmente é um perfil muito curioso. É um cara que começa a fuçar tudo, começa a testar, etc. E eu recomendo isso para você, cara, formate seu PC, instale softwares, instale sistemas operacionais, cara, teste ali. Normalmente o Windows ele é mais utilizado, testa o Linux, que ele é muito importante, principalmente quando você fala no universo de Oracle, no universo de desenvolvimento, no universo de servidores, né? Então, quando a gente fala de servidores, a maioria dos servidores aí, realmente, o Linux é uma plataforma que se destaca bastante nessa área empresarial, tá? E aí você realmente tem que pensar aí em ter esses conceitos básicos, colocando a mão na massa, primeiro começando a formatar, testando alguns sistemas operacionais, isso é muito importante, tá? Segundo, lógica de programação. Cara, você entender como que funciona a lógica, como que você tem que pensar realmente para programar algoritmos, tá? Então, é basicamente uma ideia do que o desenvolvedor precisa ter, tá? É um conhecimento fundamental também, que você realmente precisa ter uma noção, tá? Orientação a objetos também é importante, tá? Você entender realmente o que significa, como que funciona, tá? A questão de orientação a objetos, quando você fala do universo de desenvolvimento. A gente não vai entrar a fundo nesses conceitos, porque não é um tema da nossa live, tá? Desenvolvimento, mas eu quero simplesmente dar essa introdução para que a gente realmente consiga chegar no nosso tópico exatamente sobre banco de dados. Quarto, linguagem de programação. Aí realmente você vai começar a entender mais a fundo quais são as linguagens, C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python, PHP, etc. Então aí você tem várias linguagens de programação que normalmente os desenvolvedores escolhem alguma delas para poder focar, para poder se especializar, tá? Mas são elementos também fundamentais quando a gente está falando aí de desenvolvimento. E aí, pessoal, depois nós temos aí a parte de banco de dados, né? Se o seu objetivo é trabalhar com desenvolvimento, cara, banco de dados é uma obrigação que você tenha, tá? Vou realmente já respondendo aqui o tópico dessa live para que você entenda. Cara, se você atua na área de desenvolvimento, você precisa aprender banco de dados. É o coração onde vai armazenar todas as informações da sua aplicação, tá? E aí, cara, você vai precisar realmente entender que muitas vezes você vai ter que ter um servidor de banco de dados dedicado, pelo menos o mínimo e o básico de um banco de dados, tá? E o que seria o mínimo e o básico quando você fala do banco de dados Oracle, tá? A gente está falando basicamente de você realmente ter aqueles conhecimentos necessários para poder tá fazendo, por exemplo, o que um DBA Júnior faz, tá? O DBA normalmente é o administrador de banco de dados, é o cara que é bem focado na parte de banco de dados, tá? Então esse é um ponto importante também que a gente deixe claro aqui para vocês, tá? Mas o que eu quero deixar um ponto realmente que você levar dessa live, cara. Quando você está falando de banco de dados, o desenvolvedor ele tem que ter o conhecimento mínimo do banco de dados, que seria pelo menos de um DBA Júnior, tá? E o que o DBA Júnior Oracle ele estuda, tá? Então esse é um ponto importante. Ele estuda basicamente
o conceito, o workshop de administração, né? O que é o workshop de administração do Oracle? O workshop de administração, basicamente, ele prevê alguns elementos aí quando a gente fala como que funciona realmente a arquitetura do Oracle Database, o que é um database, o que é uma instance. Consiste basicamente em você fazer uma implementação, uma instalação Oracle do zero, tá? Essa é uma atividade do DBA Júnior. Você ter os conceitos básicos de um banco de dados Oracle, de você entender o que é um usuário, o que é um esquema, os conceitos básicos de privilégios, tá? Você vai ter que ter, entender o que é uma table space, o que é um data file, como que você realmente vai criar a estrutura básica do seu banco de dados para que você realmente consiga começar realmente a apontar a sua aplicação para armazenar os dados do seu banco, para consultar os dados do seu banco, tá? Então, ele vai precisar realmente desses conceitos aí de administração de banco de dados, tá? Como que funciona a transação no banco de dados Oracle, como que funciona o comportamento de uma consulta dentro do banco de dados Oracle, tá? Então, tudo isso que a gente está falando é atividade de DBA Júnior, tá? Você tem que ter o mínimo de conhecimento do banco de dados Oracle para realmente você consiga estar evoluindo, tá? Para que você realmente consiga fazer consultas no seu banco de dados, realmente utilizar o seu banco de dados de forma eficiente, tá? E aí, o segundo ponto, tá? O primeiro ponto que o DBA Júnior precisa saber, que o desenvolvedor precisa saber, é a administração do banco de dados Oracle, o workshop de administração. Entender como que instala do zero, quais são os conceitos básicos ali para você realmente administrar o banco de dados Oracle. Segundo elemento, cara, SQL, tá? Que é a linguagem, o Structure Query Language, tá? É a linguagem estruturada para você realmente consultar os dados do seu banco, tá? Então, cara, o desenvolvedor ele vai precisar estudar SQL, tá? Que é a linguagem do banco de dados para ele poder realmente extrair as informações do seu banco de dados, escrever as informações do seu banco de dados. E aí, dentro da linguagem SQL, a gente consegue visualizar muitos tópicos, muitas coisas, como você vai conseguir visualizar aí o que é um DML, o que é um DDL, tá? Quais são as diferenças, como que você faz um select, como que você faz um order by, como que você faz um join, tá? Esses são os elementos básicos e fundamentais que realmente, cara, quem desenvolve tem que ter esses conhecimentos, tá? Muitas vezes eu te falo que o SQL, ele é mais importante até mesmo para o desenvolvedor do que para o DBA, tá? Porque normalmente as aplicações vão ter uma necessidade de ter algumas consultas de SQL, algumas queries, tá? Bem aprofundadas para você conseguir trazer os dados para a sua aplicação, tá? Então, muitas vezes, essa parte de SQL realmente é uma parte onde o desenvolvedor, muitas vezes, ele vai ter um contato muito grande, até maior do que o DBA nesse sentido, tá? Que vai ser uma coisa bem rotineira, tá? E aí, qual que é o grande ponto, tá? Para a gente poder realmente deixar bem claro aqui para vocês que eu quero gerar o máximo de valor para você que é desenvolvedor e que não sabe nada de banco de dados Oracle. Cara, respondendo a questão realmente da dúvida dessa aula, dessa live, tá? O desenvolvedor precisa estudar banco de dados? Com certeza. Ele precisa saber pelo menos o básico e o mínimo, tá? Então, se ele for um desenvolvedor, cara, ele precisa saber pelo menos o que um DBA Júnior sabe, tá? Para não fazer besteira no banco de dados Oracle, tá? Para evitar problemas. E aí, se você realmente quer ser um desenvolvedor, cara, que, vai mais a fundo, que realmente é um cara diferenciado, seria interessante até mesmo você ter temas até mais avançados a nível de banco de dados Oracle, tá? Até níveis mais de performance, níveis realmente mais avançados, para que você consiga extrair as informações de forma realmente eficiente, tá? Então, é fundamental, o banco de dados é o coração da área de tecnologia, tanto no ambiente cloud, tanto no ambiente on-premises, cara, você vai ter que ter um banco de dados para armazenar as informações, tá? Isso aí é base, é fundamental, não tem como a gente correr disso, tá? E aí, pessoal, é importante vocês pensarem realmente nesse sentido, tá? Que o desenvolvedor realmente vai precisar, pelo menos, entender o básico da administração do banco de dados Oracle, que é o que o DBA Júnior faz, e também a parte de SQL, tá? Dentro do banco de dados Oracle, você também consegue ter a linguagem PL/SQL, tá? Que é uma linguagem realmente que você consegue programar procedures, packages, functions dentro do banco de dados Oracle, tá? Então, você pode, inclusive, fazer um desenvolvimento em cima do banco de dados Oracle, de ter realmente essa parte de lógica mais internamente também, que é uma possibilidade para o desenvolvedor, tá? O Oracle, ele tem o Apex,
que é um sistema onde você realmente está todo baseado no banco de dados, onde você consegue até construir aplicações, tá? Que também é interessante, tá? Mas é importante você pensar que você pode programar, inclusive, dentro do banco de dados, tá? Então, existe essa possibilidade. A Oracle é a grande líder do mercado de banco de dados, você tem que pensar nisso, você não pode ignorar realmente essa possibilidade do banco de dados Oracle, e é importante realmente que você pense seriamente por que você precisa estudar banco de dados Oracle, tá? E aí, qual que é o grande ponto? Obrigação, o que o DBA Júnior faz, tá? Quando a gente está falando de certificações Oracle, hoje tem o OCP 19, né? Que a gente vai falar muito isso dentro da semana Oracle Database, que vai ser uma semana aí bem intensa de muito conteúdo, a gente mostrando aí a trilha de certificações, etc. E dentro dessa questão da certificação Oracle, nós temos a primeira prova 082, que seria a prova que está no nível DBA Júnior ali, que é a administração em SQL. Esses são os conhecimentos que realmente o desenvolvedor é obrigatório que ele saiba. Se ele quer realmente ir para um nível a mais, cara, muito importante que ele estude aí PLSQL, que é interessante, como você pode realmente criar procedures package dentro do seu banco de dados Oracle. É importante também que ele estude temas até um pouco mais avançados, assim, de entender realmente conceitos mais aprofundados do banco de dados Oracle. O que é uma arquitetura multitenant? O que dá para fazer na arquitetura multitenant? Backup e recover é uma questão mais administrativa, mas muitas vezes, se o cara realmente souber banco de dados, é interessante, é um conhecimento que é muito válido, tá? New Features 19C é um ponto também importantíssimo. A parte de upgrades e migrações, tá? Você entender realmente um pouquinho disso é importante, até porque, normalmente, quando você está fazendo um upgrade de versão, você vai ter que homologar a sua aplicação para a versão mais nova, tá? Então, é um ponto importante que você realmente precisa pensar, é um ponto importante, realmente, que não tem como você ignorar essas questões, tá? Realmente, o desenvolvedor ele vai ter que estar realmente preparando a sua aplicação para o banco de dados estar suportado para novas versões. Para o banco de dados, por exemplo, hoje utiliza a versão 11 para você migrar para o Oracle 19C, tá? Então, o desenvolvedor vai ter que realmente se preparar para fazer com que sua aplicação realmente ela funcione nessa versão mais nova, tá? Então, pessoal, o que vocês precisam tirar dessa live aqui? O desenvolvedor precisa estudar banco de dados? Com certeza. É uma das chaves da base, realmente. Além de estudar os tópicos lá de linguagem de programação, de realmente ter o conhecimento, né, nas linguagens, etc., é importante realmente que você entenda um pouco sobre isso, tá? O desenvolvedor também precisa estudar um pouco sobre a infraestrutura de TI, sobre sistemas operacionais, sobre Linux, sobre Microsoft, etc. Então, é importante, tá? Porque muitas vezes vai ter empresas menores que muitas vezes o desenvolvedor ele vai ter que provisionar a sua aplicação lá no servidor, vai ter que instalar o banco de dados, nem que seja no ambiente de desenvolvimento, no ambiente realmente que você esteja provisionando para começar a desenvolver a sua aplicação, tá? Então, são pontos chaves realmente que nós temos. E aí, a gente sabe, quando tem empresas maiores, com ambientes maiores, nós temos aí o DBA, que é o administrador de banco de dados, que ele realmente fica dividindo esse papel aí, sendo o cara realmente responsável pela administração do banco, tá? Apoiando o time de desenvolvimento, tá? Muitas vezes. Mas a gente tem que entender que é um time, tá? É realmente trabalhar em conjunto. Trabalhar realmente do lado de quem está trabalhando aí, desenvolvendo as aplicações. E muitas vezes existe uma rixa aí de DBA versus Dev, que é o desenvolvedor, tá? E, cara, eu acho que realmente é uma bobeira total entrar nessa rixa. A gente tem que saber trabalhar em equipe, a gente tem que saber, assim, como chegar no objetivo final. É como um time de futebol. Cara, se você tem um cara que tá ali no meio de campo, que não toca a bola pro atacante, cara, vai ser complicado. Dificilmente seu time vai ganhar. Se todo mundo for individualista, só pensar no seu ali, em querer se aparecer, em querer fazer cada um do seu jeito, cara, a gente tem que pensar como equipe. A área de tecnologia realmente tem que pensar de uma forma bem integrada, tá? E quando a gente está falando de ambientes maiores, a gente consegue ver exatamente isso. A área de desenvolvimento, a área DBA, e essas áreas realmente tem que ter uma sincronia, uma sinergia muito grande para que você realmente consiga atingir os objetivos, atingir os resultados, tá? E aí, pessoal, isso que eu queria realmente deixar para vocês na live de hoje, tá? O quanto que é importante um desenvolvedor realmente saber banco de dados, tá? Não dá para ignorar isso. Eu posso até realmente compartilhar com vocês, tá? Que um dos maiores problemas que eu vejo na área de tecnologia, muitas vezes, são desenvolvedores que não sabem nada do banco de dados.
e muitas vezes não sabem, assim, o básico do SQL mesmo, tá? De muitas vezes querer trazer uma informação de uma tabela toda para dentro da sua aplicação, para depois realmente lá dentro da aplicação tratar os dados e etc. E, cara, muitas vezes você poderia estar economizando esse tempo de, ao invés de fazer uma query que vai trazer dado para caramba, de pegar uma função específica do Oracle e já trazer a informação necessária para sua aplicação, tá? Então, esses são dados muito importantes que eu quero realmente deixar aqui para vocês, para que vocês realmente entendam como que vocês conseguem realmente utilizar o banco de dados Oracle de forma bem eficiente. Como que você realmente vai conseguir explorar o Oracle Database de forma bem eficiente, da melhor forma possível, tá? Então, é muito importante, sim, que o desenvolvedor realmente tenha essa noção sobre o banco de dados, pelo menos um conhecimento de um DBA Júnior, para que ele consiga realmente estar extraindo as informações de forma bem eficiente. Se você for um cara mais sênior, cara, até temas mais avançados de entender realmente a parte de performance, a parte da estrutura de memória, entrar realmente mais a fundo em otimizações, para que você consiga realmente fazer com que a sua aplicação realmente não seja uma aplicação lenta, para que a sua aplicação realmente seja uma aplicação performática, tá? Então, se você não estudar banco de dados, muitas vezes o banco de dados pode ser um gargalo, porque você não está sabendo utilizá-lo da forma eficiente, tá? Então, pense nisso, e se você realmente quer aprofundar nessas áreas aí de banco de dados, cara, eu tenho um convite muito especial para você, participe da Semana Oracle Database, que vai acontecer de 9 a 15 de novembro, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no link da bio aqui no Instagram, para que você consiga se cadastrar, para que você consiga estar com a gente nesse evento, que vai ser um evento inédito, um evento gratuito que a gente realmente tá bem comprometido aí a te entregar realmente situações do campo de batalha, temas que caem na prova de certificação e principalmente mostrando a parte teórica que cai na prova de certificação na prática. Como que você pode aplicar isso no dia a dia, atuando em grandes projetos. Beleza? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? O Daniel de Jesus, show, Guilherme, insight top. Tamo junto, meu irmão. Conta com a gente aí, cara. Muito bom ter você aqui na live. O Marcos Leandro, bom dia. A longo prazo, com a consolidação das plataformas e armazenamento em nuvem, faz sentido estudar para CDBA? Cara, com certeza, tá? Eu te falo que muitas vezes, Marcos, é um ponto até importante você tocar nisso aqui, né? Sobre consolidação das plataformas, né? O papel da cloud em si, ele tem um papel realmente de trazer agilidade aos projetos, né? E eu acho que é uma proposta muito interessante. Hoje, cloud já é realidade, tá? Apesar da grande maioria das empresas e dos projetos e dos ambientes ainda estarem em on-premises, tá? Isso é um fato. Hoje a maioria ainda é on-premises, tá? Mas cloud está se movimentando de uma maneira muito rápida e muito forte, tá? E aí, dentro desse conceito, né, de cloud, nós temos o banco de dados como serviço na nuvem. Isso é muito legal, tá? Tem estudado sobre isso, tá? E eu te falo o que tem de mais novo sobre banco de dados na nuvem, tá? É o Autonomous Database que a Oracle criou, tá? A Oracle criou em 2017, tá? Tem 3 anos que a Oracle já lançou essa novidade, que foi um anúncio que causou até uma polêmica. Pô, mas será que vai precisar do DBA, etc? Eu acho que essa é uma das dúvidas que eu mais respondo aqui no canal da DBOCM, e eu faço sempre questão de responder ele, sempre quando chega essa dúvida, para mostrar o tanto de oportunidades que existem, tá? Eu acho que muitas vezes traz esse receio, né, da gente, pô, será que vale a pena estudar para DBA, tá? Traz esse receio por não conhecer, tá? Eu não conheço um banco de dados como serviço mais completo como o Autonomous Database, tá? A Amazon tem o RDS lá dela, e a gente sabe que outros players também têm algumas coisas parecidas de fornecer o banco de dados como serviço, tá? Que, de fato, você não tem acesso ao sistema operacional, você não precisa fazer algumas atividades, tá? E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu te falo que o DBA, antes, que ele era muito mais operacional, muito mais mão na massa, hoje ele se tornou um cara muito mais estratégico, à frente de projetos. É um cara que fica se preocupando menos com aquelas coisas manuais, de, pô, ficar rodando backup, não sei o quê. Cara, o Autonomous Database, ele tem backup automático. O Autonomous Database, você pode habilitar a criação automática de index, e depois simplesmente puxar alguns relatórios e analisar realmente o que foi bom, o que não foi, o que foi implementado ou não, tá? Então, eu não conheço um banco de dados como serviço mais eficiente do que o Autonomous Database. E desde 2017 eu estou estudando esse banco de dados, tá? A gente tem visto realmente uma evolução muito
muito fantástica sobre o produto, tá? E o que eu tenho visto? Uma grande oportunidade, cara. Enxerga o problema como uma solução, cara, tá? Entenda que o Autonomous Database, se o Autonomous Database não precisasse de DBA+, cara, não existia uma certificação de Autonomous Database, tá? Então você precisa estudar Autonomous Database. De fato, aquele trabalho manual do DBA de 10 anos atrás não existe mais, tá? Mas com certeza precisa de um nível de conhecimento muito grande para você estar atuando também em consolidação, plataforma de armazenamento em nuvem, e faz sentido sim, cara. Eu te falo que o DBA hoje, ele tem que saber o mínimo, pelo menos dos 3 players de cloud, até os 4, né? A Oracle, que é uma grande líder de banco de dados há muitos anos, tá? Então não dá para a gente ignorar a Oracle quando você fala de banco de dados, principalmente banco de dados em nuvem, tá? Porque tem muito diferencial quando você fala de banco de dados na nuvem. Você consegue provisionar um Exadata Bare Metal dentro da nuvem da Oracle, tá? E não sei se você conhece Exadata, Marcos, mas, cara, Exadata é uma máquina que, cara, depois que você está rodando no ambiente Exadata, cara, se você for voltar para um ambiente no Exadata, suas queries vão sentar, cara. Isso é fato. Por quê? Você tem um storage inteligente. Ao invés de processar só no servidor de banco de dados, o storage processa muita coisa das queries, tá? Então, a gente tem, de fato, muita melhoria, muita otimização, tá? Então, a gente tem um nível de profundidade muito interessante até chegar em serviços mais automatizados, tá? Algumas aplicações estão preparadas realmente para você... não estão preparadas para você ter um banco de dados como serviço, tá? Então, você tem que ter um controle maior, mas algumas aplicações já estão começando a nascer nesse ambiente autônomo, nesse ambiente de nuvem, nesse ambiente de banco de dados como serviço, tá? Então é importante a gente entender isso, cara. E com certeza, enquanto houver uma aplicação, vai ter um banco de dados, tá? E a gente tem que estar se adaptando. Hoje o DBA, realmente, ele é um cara que sempre esteve no meio de muita coisa, né? Pessoal de infraestrutura, de storage, de segurança, time de desenvolvimento. Cara, hoje o DBA ele tem que estar estudando cloud, cara. Ele tem que ter, pelo menos, o conhecimento mínimo dos players de cloud, que é a Oracle, é a Amazon, é a Microsoft e a Google, tá? Então, cara, se tratando desses 4 players aí, você tem que, pelo menos, entender o básico do básico para entender realmente como que está funcionando esse serviço de computação em nuvem. Cara, tem sido fundamental a gente falar de nuvem, tá? Eu acho que tem muitos benefícios. Eu gosto muito, realmente, dessa iniciativa de nuvem e eu acho que todo mundo só tem a ganhar, cara. Eu acho que não faz sentido o DBA ficar fazendo aquelas atividades de 10 anos atrás. E hoje o DBA ele é muito mais estratégico e menos operacional. Hoje o DBA ele consegue trazer muito mais resultados do que antes. E, cara, ele é um cara que realmente tem que estar atualizado, tá? Então, se você realmente está pensando a longo prazo, cara, estudar banco de dados é fundamental. Até para você entender, não ser dessa geração que fala de nuvem só de uma forma bem superficial, né? Next, e não tem profundidade. Cara, você tem que entender o que rola ali por trás do Autonomous Database. O Autonomous Database, ele está rodando em cima das new features do Oracle 19c, arquitetura multi-tenant, Automatic Index, está utilizando muita coisa ali de clone de um PDB, muita coisa realmente que a gente consegue visualizar isso no ambiente on-premise. Então, vai ter aplicações que não vão estar adaptadas para a nuvem, tá? Que você vai ter que fazer, inclusive com a mesma agilidade, no ambiente on-premise, utilizando esses mesmos recursos no ambiente on-premise, tá? Então, o Automatic Index, por exemplo, se você tiver um Exadata ou um Engineer, você pode estar implementando isso, até no ambiente não nuvem, tá? Então, muitas vezes, eu acho que o que trava muitos profissionais se você não estudar banco de dados, cara, você vai ficar ultrapassado. Se você não souber utilizar o Oracle de forma eficiente, você vai estar ultrapassado. O desenvolvedor, se ele não estudar o mínimo de Oracle, que é o que o DBA Júnior precisa saber, cara, ele vai realmente usar o seu banco de dados de forma muito ineficiente, a sua aplicação vai sofrer bastante por conta disso, tá? Então, essa clareza que é importante que a gente consiga trazer aqui para vocês, para que vocês realmente consigam entender o que realmente é necessário, quem precisa dar banco de dados. Cara, o DBA é obrigação, tá? E hoje o DBA ele mudou bastante, não é o DBA de 10 anos atrás, tá? Ele é muito mais estratégico e menos operacional, tá? Muita coisa realmente foi otimizada. Isso é muito bom, isso traz muitas oportunidades. Segundo, o DBA, o desenvolvedor. O desenvolvedor ele precisa também estudar banco de dados, pelo menos o conhecimento básico, tá? O básico. Se ele quer ser um desenvolvedor sênior, um cara bom em aplicações, cara, ele vai ter que conhecer o banco de dados também de uma forma bem profunda
para que ele consiga, inclusive, fazer com que sua aplicação não tenha problemas de performance, etc. Tá? Um arquiteto, cara, o elemento banco de dados é um elemento fundamental, uma peça-chave ali, cara. Ele tem que ter pelo menos os conhecimentos básicos e mínimos, até para levar uma arquitetura para a cloud da Oracle, para ver se realmente vai poder provisionar um banco de dados como serviço, se vai ter que provisionar um Exadata Bare Metal, quando que ele consegue encaixar dentro daquele projeto para poder arquitetar realmente o ambiente da melhor forma possível para que não tenha problemas. O arquiteto, cara, a prova de, por exemplo, de arquiteto de OCI, cai conceitos até de RMAN, cara. Se você não souber o que é RMAN, cara, muitas vezes você vai ficar realmente bem desatualizado e pode realmente trazer problemas aí para o seu ambiente, tá? Então é muito importante que você pense nisso, tá? Show de bola. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma dúvida. Uma dica para leigos, quem está entrando nesse universo de banco de dados. Vamos lá, Sidney. Excelente pergunta, cara. Siga o canal da DBOCM, tá? Sigam as nossas lives, que a gente vai começar aqui uma série de lives todos os dias até a nossa Semana Oracle Database, tá? E na Semana Oracle Database a gente vai mostrar na prática, tá? A gente vai mostrar realmente para quem é leigo, para quem está entrando nesse universo de banco de dados, como que você instala o Oracle do zero, o que um DBA precisa saber, o que um desenvolvedor precisa saber, o que um arquiteto precisa saber de banco, tá? Quais são as certificações, quais são as trilhas, o que o mercado precisa, tá? A gente vai conseguir realmente aprofundar bastante nesses assuntos, tá? Então, se você é um cara leigo, está entrando nesse universo de banco de dados, cara, aqui no Instagram, clica no link na bio para poder se inscrever na Semana Oracle Database, que vai ser um evento gratuito de 10 horas de duração, que a gente vai mergulhar em conteúdo prático sobre quem está começando com banco de dados e quem já atua com banco de dados, como levar sua carreira para o próximo nível, como tirar certificações, como se atualizar com as novas features do Oracle 19c, como se atualizar com o banco de dados quando a gente fala desse universo de cloud. Tá? Existem muitas oportunidades, o que falta realmente são profissionais qualificados. E a gente precisa desmistificar esses mitos, né? Tirar esses bloqueios para que a gente consiga realmente estar sempre atualizado com o que tem de mais novo e aproveitando as oportunidades, tá? Então, pensando no longo prazo, cara, vai ter banco de dados, é muito importante que você estude banco de dados para que você realmente consiga se destacar. E DBA, sim, é um cargo que mudou muito nos últimos anos, tá? E hoje ele tem que estar pensando em nuvem. Hoje ele tem que estar se atualizando em nuvem, tirando certificações de Autonomous Database, entendendo quando utilizar o Autonomous Database, quando não utilizar o Autonomous Database, para que você realmente consiga realmente atender os projetos de forma mais eficiente. Beleza? Espero que esteja respondido aí, Marcos. Show de bola. O Eric, dia, show de bola, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação. Pessoal, deixa aí nos comentários, eu queria saber o tema aí que você gostaria de ver na próxima live, para que a gente consiga trazer assuntos relevantes, para que a gente consiga realmente discutir temas, para levar a sua carreira para o próximo nível. E se prepare que em novembro começa a nossa Semana Oracle Database, que a gente vai trazer realmente muito conteúdo de qualidade, conteúdo mão na massa, para que você consiga realmente ter excelentes salários acima de 10, de 20 mil reais, trabalhando com o banco de dados número 1 do mundo, que é o banco de dados Oracle. Beleza? Então é isso, fechando aqui nossa live. Lembrando que essa live ela vai para o nosso podcast, tá? Então vai estar disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Podcast Addict, no Google Podcast. Então você vai poder realmente conferir essa live mais uma vez pelo replay. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.